Olá, pessoal. Eu sou Beatriz Bruno, estudante de jornalismo. Estou aqui com a doutora e professora Fabiane Toste. Tudo bem, Fabi? Tudo bem. A Fabi é formada pelo IFRJ e é professora adjunta aqui na Uniswan, na graduação em nutrição. A Fabi vai falar um pouquinho sobre o estudo dela na nutrição do DNA e como foi que se originou esse estudo a partir da ideia dela. Fabi, fala um pouquinho sobre você e fala também como tudo começou, a sua chegada na nutrição. Conta pra gente. Então, me formei em 2000 pela UERJ. E naquela época a gente não ouvia muito falar de genética, né? A gente usava uma genética muito básica. Mas eu sempre me intriguei, né? O porquê que na nutrição é tudo muito... O que serve para um serve para todo mundo, né? E aí, na verdade, a genética surgiu na minha vida nesse sentido de ser mais assertiva, individualizar mais a conduta. Então, em 2000, quando eu entrei para a instituição, era tudo muito básico, mas em um determinado momento, uma professora me falou assim: o futuro está na nutrição e na genética. Bem, na nutrição eu já imaginava e torcia por isso, né? Mas na genética era tudo muito cru, assim, para mim. Mas aí eu me formei e fui já começar a seguir nessa área, estudar, tentar entender como a genética poderia me ajudar, né, a entender melhor ali o meu paciente, os meus estudos em nutrição. E a partir daí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado e fui aprofundando. E no pós-doc eu tive a oportunidade de aprofundar ainda mais essa questão da relação com a genética e com a nutrição. Ao ler sobre o assunto, acabei encontrando uma citação bastante interessante. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente, que é: a alimentação poderia influenciar a atividade dos genes, quanto os genes poderiam influenciar a necessidade de nutrientes. O que a senhora tem a falar sobre isso? Bem, na verdade, assim, na atualidade, a gente sabe que realmente a alimentação, a nutrição, ela é fundamental nesse processo de expressão dos genes, né? Então, a gente já sabe da importância da alimentação, e aí a gente sempre fala de uma alimentação equilibrada, né? Mas a gente, na atualidade, a gente já fala de uma nutrição de precisão. Essa nutrição de precisão é justamente que na atualidade a gente consegue entender o seu gene, entender o gene do paciente e a partir daí conseguir prescrever uma dieta ou a gente não gosta nem muito de chamar de dieta, né? Um plano alimentar mais adaptado ao DNA, né, aos genes. Então, quando eu consigo um plano alimentar mais adaptado às necessidades da pessoa, individualizada, e também uma suplementação, né, mais individualizada, você tem muito mais chance de prevenção de doenças. E se já tiver uma doença instalada, que essa doença, você pode até, nesse caso, reduzir, entrar em remissão, né, que a gente chama. Quer dizer, a pessoa pode ficar num período de acalmia da doença e podendo, naquele momento, não expressar aquele gene que não é interessante, né, por conta da geração de uma doença, por exemplo. Realmente o termo, quando a gente fala em genética, né, são questões que a gente está o tempo todo estudando. Então, a partir do momento então, parte desse conhecimento, né, que a gente fala na atualidade da importância da nutrição, na expressão dos genes, na modulação de genes, surgiu a partir de 2003 com a descoberta, né, com o projeto Genoma Humano. Então, hoje a gente já estuda e a todo momento saem artigos, atualizações sobre o nosso DNA, né, e a importância de estudar a nossa genética para que a gente consiga prevenir doenças, né, principalmente ter uma melhor qualidade de vida. É verdade, Fabi. Essa sua explicação, ela já entra numa pergunta que eu ia te fazer um pouco mais para frente, né? Que era como esse trabalho atua na prevenção de doenças crônicas, né? E se existe acompanhamento de outras áreas que influenciam também no tratamento. Como é que é isso dentro
da medicina e dentro dessa parte laboratorial? O que acontece é que o certo, né, isso para o bem do paciente, é que ele seja sempre acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Então, o nutricionista ela deve fazer parte dessa equipe. E claro, a gente tem como avaliar atualmente a genética do paciente, então a gente coleta saliva, manda para um laboratório. É sempre importante que haja uma relação de confiança do paciente com o profissional e também, né, com o laboratório. E aí uma vez a gente tendo esses resultados, a gente consegue então olhar o resultado do DNA e também correlacionar com exames laboratoriais, exames bioquímicos. Muitas das vezes a pessoa já tem alteração nos exames bioquímicos e a gente consegue entender pelo DNA de onde vem aquela alteração. E a mesma questão também de sinais e sintomas. Então a pessoa muitas das vezes já tem uma série de sintomas, né? E muitas das vezes não é detectado, às vezes naquele momento nos exames laboratoriais, mas a pessoa tem aqueles sintomas e a gente consegue pelo gene, porque, né, o gene é o mais importante nesse momento, a gente entender de onde vem aquela sintomatologia e conseguir intervir ali de forma mais assertiva. Quando a dieta do DNA ela é recomendada e o seu tempo de estudo ele varia de acordo com cada paciente, a gente pode chamar de dieta do DNA? Então, geralmente assim, para os leigos entenderem, né, a gente fala da dieta do DNA. Mas quando a gente pensa cientificamente, a gente fala muito dessa questão da nutrição de precisão, da medicina de precisão. Por que de precisão? Porque realmente com esses resultados a gente consegue individualizar mais, né, e ser mais assertivo, né? A gente não fica numa tentativa e erro muitas das vezes, né? A gente consegue acertar muito, muito mais rápido. E o paciente se beneficia com isso. O tempo de estudo sempre é de acordo com cada paciente, né? Porque vai depender em que momento aquele paciente está. Então, como eu falei, a gente vai avaliar os exames laboratoriais e vai ali correlacionar com o resultado lá do teste genético. Então, sempre depende. Então, se o paciente já está manifestando algum sintoma, alguma alteração, acaba demorando mais esse tratamento até que ele a gente consiga normalizar aquele exame laboratorial e que ele também não tenha mais sinais e sintomas. O mais interessante é que a gente vai conseguir entender qual é o ponto-chave ali, o que a gente vai estar sempre tendo que acompanhar, né? Tendo sempre que observar para que ele não desenvolva uma doença e, se a doença estiver desenvolvida, como mantê-la ali em remissão. Esse tipo de acompanhamento nutricional, ele é específico em alguns casos ou quem se interessar pode fazer esse tipo de acompanhamento? Na verdade, ele é para quem deseja envelhecer bem, né? Envelhecer com saúde, ter qualidade de vida. Claro que, infelizmente, ainda o teste não é um teste barato. Eu sonho o dia, né, que esse teste vai ser possível da gente realizar pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a gente ainda tem, o nosso país ainda tem a ideia, né, de só tratar a doença e não de prevenir. Então, a questão é que como esse teste ele tem a capacidade de ser preditivo, né? Então a gente tem alguns painéis que nos dá uma noção das principais doenças que, se a pessoa não atentar para aquelas questões, se não tiver um profissional muito atento àquelas questões, ela tem um maior risco de desenvolver aquelas doenças. Então, por isso que a gente fala tanto da importância, né, de se fazer e não esperar adoecer.
né? Então, a gente já sabe que hoje em dia como a gente fala assim, genética não é destino, né? Essa frase é bem comum assim no meio, né? A gente já sabe que genética não é destino. Antes a gente pensava que uma vez, meu pai foi hipertenso, minha mãe é hipertenso, então eu vou ser hipertensa. E não é bem assim, né? Então, assim, hoje em dia a gente já sabe que com a prevenção, né, atuando de maneira assertiva e pelo DNA, a gente consegue prevenir ao máximo o desenvolvimento daquela doença. Perfeito. É porque realmente toda essa parte que você cita, né, sobre o Estado sempre estar nessa posição de tratar a doença e não prevenir, ela realmente é muito latente. É uma coisa que a gente vê diariamente, é uma coisa que a gente passa sempre, e a gente acaba não tendo meios, primeiros meios, assim, o básico, para poder conseguir envelhecer com saúde ou ter a saúde, né, a nossa saúde respeitada para que a gente consiga não desenvolver algo. Sim. Realmente dessa forma, assim, o dia que chegar esse tratamento no SUS, né, o dia que a gente puder ter esse tipo de teste acessível a todos os públicos, a gente com certeza vai conseguir ter uma longevidade muito maior, né? E melhor, né, com qualidade de vida. Acho que a grande questão é essa. A gente está envelhecendo, mas como é que a gente quer envelhecer, né? Acho que é uma pergunta importante. O ideal é que a gente consiga envelhecer bem, com qualidade de vida, com saúde, né, podendo acompanhar o crescimento dos nossos filhos, dos nossos netos, e é isso. Eu acredito que a nutrigenética tem um papel importantíssimo aí nessa melhora da qualidade de vida. E assim, com esse avanço, né, dos estudos da nutrigenética, conforme o tempo vai passando, quais são as principais questões éticas que vocês devem respeitar, né? Que devem ser respeitadas nesse decorrer do estudo? Então, uma coisa que eu sempre friso é que os testes agora eles já estão mais disponíveis, né? Existem laboratórios que realizam o teste. Mas eu sempre recomendo aos pacientes que esses exames, né, que esse exame seja realizado em um laboratório de confiança e que principalmente tenha um profissional habilitado e também de confiança para interpretá-lo, né? Então, uma das questões que eu sempre falo também é que esse resultado deve vir primeiro para o profissional, para que ele consiga decifrar, interpretar, entender o que vai ser feito ali num primeiro momento, até que a pessoa, depois que ela já entendeu, que ela vai entendendo, ela pode ter acesso, ela deve ter acesso ao resultado, né? Mas é bem interessante que esse resultado ele passe primeiro pelo profissional para que não haja interpretações erradas, né? Isso é uma questão. E fora que o laboratório, quando você faz também o exame, né, é importante que o laboratório tenha um compromisso, né, de manter aquele seu DNA armazenado em um local adequado, por um período de tempo também adequado. Por quê? Porque a gente só faz o exame genético, nutrigenético, uma vez na vida, né? Então, se você tiver algum outro gene que foi descoberto recentemente, você quiser refazer, você já tem ali a sua amostra do DNA guardada, sequenciada, e aí fica mais fácil de você ter um resultado novamente, né, mais atualizado. Então é isso, acho que, e fora que o profissional também ele precisa, além de saber interpretar, entender a importância, né, de se manter sigilo, né, de ser aquela questão relação profissional-paciente, né, e isso é fundamental para quem trabalha com a nutrigenética, com a nutrição de precisão. Fabi,
eu quero perguntar como é que a gente faz substituição de alimento, né? Eu sei que acaba sendo uma ramificação muito grande, mas assim, tem alguma coisa, algum alimento que sempre dá muito certo, essa substituição, que alguma dieta, alguma coisa que você recomende que a gente siga dessa forma, assim, que a gente consiga ajeitar para que melhore a nossa qualidade e a nossa longevidade? É aquela história, né? O básico funciona. Então, assim, é claro que é importante a gente saber, né, que o consumo de frutas, o consumo de legumes, né, o consumo de alimentos in natura é de suma importância para se ter saúde, né? O que eu falo com relação à nutrigenética é que muitas das vezes, para algumas pessoas, existem algumas questões que você precisa entender que aquele básico ali precisa ser amplificado, né? Mas ok, você já tem que sempre ter a ideia de que o básico inicialmente vai funcionar. Então, qual é a dieta, qual é a alimentação mais adequada? Uma alimentação equilibrada, uma alimentação in natura, com menos industrializados. E isso sempre vai ajudar muito na melhora, né, na prevenção de doenças, né? O que a gente consegue ver no teste genético é justamente o que a gente pode melhorar ali no sentido de prevenção, né? E também, como eu já disse, o tratamento de alguma doença já instalada. Fabi, eu quero te agradecer nesse momento, tá? De ter disponibilizado seu tempo pra gente, de ter tirado as nossas dúvidas. A gente agradece muito, a gente está muito feliz com a sua participação aqui na nossa revista, aqui na nossa matéria na íntegra também. Fala um pouco onde a gente pode te achar, como é que a gente pode fazer, como a gente vai atrás de você. Então, o meu Instagram, vou deixar o Instagram, eu sempre brinco que eu passei a minha vida toda como professora, construindo um currículo, né, estudando. Então, antes a gente tinha muito essa questão de procurar o currículo Lattes, né, do profissional, quando você queria achá-lo. Mas o meu currículo Lattes está lá, quem quiser também conhecer um pouquinho mais da minha formação. Mas hoje a gente vai buscar muito profissional lá no Instagram, né? Então o meu Instagram é doutora Fabiane Toste, tudo junto. Quem quiser conhecer mais alguma coisa, pode me mandar lá uma mensagem, um direct, que eu respondo sempre que eu tiver um tempinho ali, que eu estiver nas redes sociais. Tá bom, Fabi, muito obrigada, tá? Até a próxima, que a gente vai com certeza te convidar para a nossa próxima edição da revista Boca a Boca. Obrigada. Obrigada a você.